E aí pessoal, tudo bem com vocês? Que legal que você está assistindo esse vídeo. Se você não assistiu ainda os anteriores e gostar muito desse vídeo, eu indico que você veja os outros vídeos que a gente tem aqui no canal sobre histórias. E são histórias muito legais, pessoal, que dá pra gente aprender muita coisa, tá bom? Agora, falando da história de hoje, a gente vai tratar da história de Davi. Talvez você já tenha ouvido falar a respeito de Davi. Mas nessa história está acontecendo uma grande festa mesmo. E eu pergunto para vocês, você lembra a última vez que você foi numa festa muito legal? Deve fazer algum tempo, né? Ultimamente a gente não tem tido tantas festas com bastante gente assim, né? Mas você se lembra de alguma festa que você foi, que você curtiu muito, que você brincou, que você se divertiu, que você comeu pra caramba? É disso que eu estou falando. E naquela época, nessa história de Davi, eles tinham um motivo muito especial para festejar. Mas muito especial mesmo. Se você quer saber que motivo é esse, fica comigo até o final que você vai descobrir, beleza? Vamos para a história de hoje. Se você quiser acompanhar aí na sua casa, essa história ela tá no livro de 2 Samuel, beleza? 2 Samuel, capítulo 6, tá? Então, se você quiser acompanhar aí na sua casa, é só abrir a Bíblia em 2 Samuel. E esse livro, junto com outros livros, eles contam a história de Davi, tá? Davi, ele era um simples pastor. Uma pessoa totalmente humilde e ele não tinha destaque, sabe? Ele não era uma pessoa, um governador, um político, não era uma pessoa que se destacava muito pela função que ele tinha na sociedade. Até que Deus fez uma promessa para ele. Deus prometeu que Davi seria rei de toda Israel. Olha que loucura, galera. Deus prometeu que Davi seria rei de toda Israel. Mas é claro que isso não é tão simples assim, né, gente? Então, até Davi se tornar rei de Israel, ele se meteu em muita encrenca, ele viveu muita história, ele esteve em muitos lugares, ele fugiu de outro rei, ele se meteu em briga, e olha, muita história aconteceu até que Davi se tornasse rei. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é, a gente pode confiar no que Deus promete e fala para a gente. Sabe por quê? Porque Ele é o dono de toda a verdade, gente. Então, quando Deus prometeu para Davi que ele seria rei, mesmo que houvesse uma longa jornada até lá, era verdade. E ele se tornou rei. E a história que a gente vai contar hoje começa a partir daí. A partir do momento em que Davi se tornou rei. E quando Davi se tornou rei, havia um detalhe. Existia uma arca naquele tempo. Não a arca de Noé. Não era um barco grande com vários animais dentro. Essa arca, na verdade, era feita de madeira e toda revestida em ouro. Olha que bacana. E sabe o que mais tinha na arca? Aquela arca carregava a presença de Deus. Isso mesmo, galera, a presença de Deus. E onde a arca estivesse, as pessoas sabiam que ali estava a presença de Deus. E por isso, Davi, sendo rei, queria que a arca voltasse para Jerusalém, que era onde ele estava. A arca não estava mais em Jerusalém e ele queria que a arca retornasse. E aí, olha só o que Davi faz. Davi fica tão empolgado com essa história, Davi fica tão entusiasmado em buscar a arca e trazer de volta, que ele começa a chamar as pessoas muito capacitadas, pessoas com muitos talentos, grandes soldados, para fazer uma missão de resgate. Davi então prepara uma tenda para colocar a arca lá dentro. Davi chama todas as pessoas, escala as melhores pessoas para ir buscar a arca. E com toda essa empolgação, com todo esse entusiasmo,
havia uma pessoa que não estava muito contente com tudo isso, que era a esposa de Davi. A esposa de Davi, chamada Mical, não estava muito feliz em ver Davi no meio do povo, falando com as pessoas, dizendo, olha, a gente vai trazer a arca de volta, a presença de Deus vai voltar para cá. Mical estava descontente com essa história. Mas vamos ver o que acontece. Daqui a pouco vocês vão entender o que aconteceu entre Davi e Mical. Davi, então, junta as pessoas, toda a programação que ele tinha feito para a tenda e tudo mais, e vai buscar a arca. Eles encontram a arca e voltam para Jerusalém. Na volta, Davi está tão feliz diante da presença de Deus, diante da arca ali revestida em ouro, e sentindo a presença de Deus, ele fica tão feliz, tão entusiasmado, que ele não consegue andar. Ele simplesmente dança o caminho inteiro. Você já pensou? Você fica tão feliz que você não consegue se controlar, você começa a dançar. Olha só o que aconteceu com Davi. E não foi durante um tempinho, foi o caminho todo. Davi voltou dançando até Jerusalém. No meio do caminho, ele faz uma pausa com todo mundo. Ele faz um sacrifício para Deus, para agradecer a Ele por tudo o que Deus estava fazendo pelo povo, pelo próprio Davi. E ele continua a dançar, voltando para Jerusalém. Então, a arca chega em Jerusalém. E conforme a arca entrava na cidade, as pessoas iam enxergando aquela arca, iam sentindo a presença de Deus, iam se aproximando e também festejando com Davi, com todas as pessoas. Olha só como é contagiante a presença de Deus, não é mesmo? E as pessoas iam tocando trombetas, iam dançando, iam realmente fazendo a festa, pessoal. Então, você lembra de uma festa muito legal que você já foi? Imagina isso na cidade inteira, galera, é muito legal. E aí, chegando a arca na tenda que Davi tinha montado, ele abençoou as pessoas, Davi deu comida para as pessoas, porque ele era o rei, né? E ele festejou junto com as pessoas dançaram e aproveitaram que estavam diante da presença de Deus. E essas pessoas estavam muito alegres mesmo. Mas tinha um detalhe, Mical, a esposa de Davi, lembra que eu falei que ela não estava muito contente com essa história? Mical estava lá dentro da casa dela, olhando aquilo tudo, e ela estava furiosa. Sabe por que ela estava furiosa? Ela estava furiosa porque Davi, que era rei, não estava usando as vestes reais dele e estava dançando com as pessoas. Na cabeça dela, ele estava sendo ridículo. Olha só que loucura, cara. Mas essa festa acabou, Davi voltou para casa e encontrou Mical furiosa com ele, furiosa. E quando Davi encontrou Mical furiosa com ele quis entender o que estava acontecendo. Mical falou que ele estava sendo ridículo, que ele estava dançando no meio das pessoas sem as vestes reais dele. E sabe qual foi a resposta de Davi? Vamos ler na Bíblia a resposta dele? Isso está em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 21, tá bom? Vou ler para vocês. Mas Davi disse a Mical, foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei. Davi passou a dizer que ele traria menos honra para ele mesmo e que isso traria mais honra para Deus. Então, ele e Mical viam a mesma situação, mas de maneiras diferentes. Davi via como uma situação gloriosa, em que a presença de Deus estava habitando sobre as pessoas e que ele deveria honrar a Deus em todas essas situações. Já Mical olhava mais a vergonha que Davi estava passando.
Mical se preocupava com a roupa que Davi estava usando e com quem Davi estava. E aqui eu quero falar uma coisa para vocês, pessoal. Assim como Davi celebrou o que Deus fez para ele e para o povo de Israel, Deus também faz coisas incríveis para a gente, pessoal. Deus, Ele é capaz de curar a gente de doenças, Ele é capaz de dar para a gente sabedoria, Ele é capaz de dar o Filho dEle pela gente. Ele é capaz de salvar a gente no momento que a gente precisa. E um convite que eu quero fazer para vocês é olhar para as situações e ver Deus agindo na nossa vida. A gente precisa celebrar as bênçãos de Deus, pessoal. A gente não tem hoje uma arca de madeira revestida de ouro. Sabe por quê? Porque Deus habita dentro da gente hoje, pessoal. Então, se naquela época que Deus habitava num objeto, e isso já contagiava toda uma cidade a ponto de festejar, tocar trombeta, hoje, com Deus dentro da gente, a gente pode festejar muito mais. Sabe, a gente pode celebrar o que Deus tem feito na nossa vida agora mesmo. O que você acha? A gente pode fazer isso orando e agradecendo a Deus. Vamos lá? Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos ensina. Muito obrigado porque o Senhor cuida da gente. Muito obrigado porque o Senhor sempre está com a gente, Deus. Mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos de alegria, de festa. Obrigado porque o Senhor é companheiro, Deus. Obrigado porque o Senhor deu o seu Filho por nós. Obrigado porque o Senhor nos resgata. Obrigado porque o Senhor nos ensina através da história do seu Filho, Pai. Senhor, ajuda a gente a lembrar de compartilhar o quanto nós somos gratos pelo Senhor todos os dias com o máximo de pessoas que a gente puder, Deus. Nós te amamos, Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, foi muito legal estar com vocês hoje, contar essa história de Davi para vocês. E olha só, semana que vem tem mais, tá bom? Mas eu quero deixar um desafio para você. Agora, depois desse vídeo, para e pensa um pouco motivos pelos quais você é grato a Deus. Pode ser pela sua família, pela comida que a gente come todos os dias, pode ser pela sua saúde, pela sua escola, pelos seus amigos, enfim, pela sua casa. Tem muitos motivos pelos quais a gente pode ser grato a Deus, tá? E aí quando você pensar em alguns motivos ou em um motivo, fala com Deus e agradece para Ele, porque, gente, o nosso coração, a gente se enche de alegria quando a gente celebra o que Deus fez por nós, beleza? E não posso esquecer também do versículo para a gente memorizar, tá bom? Esse versículo, ele está lá em Salmo 136, é o versículo 1, que fala assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. E este também é um motivo para a gente celebrar. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.